mais perto de Deus. Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, ansiosos por Tua presença, ansiosos, Senhor, por mais de Ti, desejosos de Te perceber, de Te entender melhor, de compreender a Tua palavra, de sermos guiados pelo Teu Santo Espírito, sermos avivados no Senhor e para o Senhor, porque como cantamos agora, Tua, Senhor, são todas as coisas. Para Ti, por Ti, tudo é, Senhor. E nós queremos estar hoje na Tua presença, recebendo de Ti, da Tua palavra, da Tua vida. Fale conosco por misericórdia, nos guie, Senhor, pela Tua palavra, no Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Queridos, Jesus conta uma parábola para os discípulos sobre uma viúva persistente. E o autor do Evangelho, Lucas, ele já nos adianta qual é o tema da parábola, qual é a lição que o Senhor quer nos dar ao contar esta parábola. E no versículo 1 ele diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa frase tem que ficar forte no meu e no seu coração. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem dois advérbios temporais aí que são fortes. Primeiro é o sempre, depois é o nunca. E aí também a palavra dever, compromisso, obrigação. Nós temos o dever de orar sempre. Diga ao seu irmão assim: orar sempre. Orar sempre. Diga ao seu irmão: desfalecer nunca. Orar sempre. Desfalecer nunca. Vamos repetir todos isso? 1, 2, 3. Orar sempre. Desfalecer nunca. Orar sempre, desfalecer nunca. Ele vai explicar o que acontece com quem ora sempre, trazendo um exemplo rasteiro, trazendo um exemplo de uma viúva que insiste com um juiz chamado de iníquo ou injusto, uma viúva pobre que persiste com um juiz injusto. E esse juiz injusto acaba atendendo essa viúva por causa da sua insistência. E no final da parábola, Jesus disse: se o juiz injusto se rendeu à insistência da viúva, quanto mais o vosso Pai. O vosso Pai. Em outro lugar o Senhor fala assim: se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará
coisas boas, não vai dar bens aos que lhe pedem. Então, se o juiz injusto foi vencido pela insistência, pela perseverança, quanto mais o Senhor, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que tem um coração aberto para os seus filhos, Ele não vai se mover em direção daquele que está continuamente orando diante dele sem desistir? Vai. Agora a pergunta é: por que Deus quer que nós insistamos com Ele? Por que Deus quer que nós perseveremos em orar? O que acontece entre nós e Deus quando nós insistimos? Porque Deus de imediato não nos concede logo aquilo que almejamos e aquilo que pedimos. Nós temos que entender isso hoje, e com esse entendimento nós vamos aprender a perseverar em orar, e milagres tremendos vão acontecer em nossas vidas. E o maior dos milagres, o milagre de ser amigo de Deus, de estar perto do Senhor, de ter um caráter progressivamente transformado nele. A primeira coisa que leva alguém a perseverar, e Deus quer nos ensinar, é a mesma coisa que levou a viúva a perseverar. O que faz aquela viúva procurar esse juiz e insistir com esse juiz? Porque ela sabe que o juiz pode resolver a sua situação. Ela só insiste com o juiz porque ela sabe que o juiz tem poder para resolver a sua situação. Se ela desconfiasse de que o juiz não pode resolver a sua situação, é claro que ela desistiria. Se ela soubesse que o juiz tem uma limitação, e nessa limitação ela não consegue agir em seu favor, essa viúva desistiria. Mas ela sabe que ele pode, por isso ela fica insistindo com ele. Então, o crente que persevera diante do Senhor, ele faz uma confissão da onipotência de Deus. Ele faz a mesma confissão que Jó fez: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu insisto com o Senhor porque eu sei que tu podes. Diga o seu irmão assim, ó: quem persevera sabe que Deus pode. Ele não desiste porque ele reconhece a onipotência de Deus. A perseverança é uma confissão da onipotência. É uma confissão de que nós cremos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, nos céus, na terra e até no inferno. E alguns perguntam: pastor, mas se eu insisto com Deus, eu não caio nas vãs repetições? Não. A vã repetição que Jesus fala em Mateus 6,7 é uma outra coisa. Ele fala assim: não fiquem em vãs repetições como fazem os gentios. E como é que os gentios fazem? E um costume que foi adotado pela Igreja Católica, os pagãos faziam, e foi recebido pela Igreja Católica, já que é uma igreja que pegou muita coisa do paganismo. Nós também pegamos algumas coisas, mas eles pegaram muita coisa. E qual o costume? Era de ficar repetindo uma reza incansavelmente, falando aquela mesma reza, né? Ou para pegar o Pai Nosso e transformar numa reza: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e outras rezas. Mas isso não funciona, porque Deus não é uma máquina emperrada para a gente ficar apertando um botão até sair o refrigerante. Não, Deus é uma pessoa. A insistência é viva, é relacionamento. É como um filho que vai, diz minha mãe, por argumentativa, viva, como um filho diante do seu pai. Não um ser que vai ser dobrado por tantas rezas que nem está mais na cabeça, nem no coração, está só aqui no automático, ó. Pai Nosso, Pai Nosso. Engraçado que tem até um negócio para contar, né, as rezas. Um colar assim que você vai contando, né? Passou uma para outra. Meu Deus do céu. É como você bater um ponto, né? Um negócio não é isso. É algo vivo. É uma confissão diária. É como quem diz: Deus, eu sei que tu podes. Eu creio no teu poder. Creio na tua onipotência. Tem alguns textos bíblicos que são interessantes sobre a onipotência de Deus. Por exemplo, Jeremias 32:17 fala assim: ah, Senhor Deus,
Eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Isso é Jeremias confessando a onipotência de Deus. E por isso Jeremias era um perseverante em oração. Por isso Jeremias não desistia, mesmo vendo um quadro contrário, um quadro difícil. Jeremias continuava sempre orando, porque ele acreditava que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa, que para ele nada era impossível. Aí no versículo 27 do mesmo capítulo 32, o próprio Deus aqui fala: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Ele diz: eu sou o Senhor e nada me é impossível. Quando Maria questionou Gabriel dizendo: como é que eu vou engravidar, anjo? Se eu sou virgem, não tenho relação sexual com homem nenhum. O anjo falou para ela, contou para ela da história de Isabel, sua prima, que já velha, já depois da menopausa, se nova ela não engravidou, quanto mais agora depois da menopausa, como é que ela vai engravidar? Era estéril nova, quanto mais agora que já está com a idade avançada. E ela engravidou milagrosamente. Aí Gabriel fala assim: porque para Deus, Maria, nada é impossível. Diga ao seu irmão assim: porque para Deus, querido, nada é impossível. Deus não conhece nada que Ele não possa fazer. Quando perguntam a Jesus em Marcos 10, Jesus, quem vai ser salvo? O Senhor fala para os discípulos: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quando eu entendo que Deus pode alterar qualquer realidade, mexer em qualquer realidade, fazer qualquer coisa, eu me atrevo a continuar orando, continuar clamando, a perseverar, a insistir. E aquela mulher fazia isso diante do juiz, porque ela sabia que ele podia. Ela ia com sua causa lá todo dia no gabinete dele e dizia: juiz, ô seu juiz, o senhor pode resolver, é só o senhor querer, só o senhor assinar, é só o senhor dar o despacho, que o senhor pode resolver. O Senhor pode ali argumentar todo dia com ele, o Senhor pode. E o crente que persevera orando, ele todos os dias está fazendo essa confissão: eu sei que tu podes, eu sei que tu podes. É interessante que quando essa convicção está no nosso coração, irmãos, nada nos para na fé. Como a mulher cananeia de Mateus capítulo 15, a mulher cananeia, ela é renegada por Jesus, ela é rejeitada pelo Senhor, ela vem clamando e o Senhor não dá bola para ela. Os discípulos falam: Senhor, despacha ela pelo menos, para ela parar de perturbar o Senhor. E ele diz: não, eu vim para as ovelhas de Israel, não vim para ela. E ela continua, ela vem, ela se humilha. Ela é sírio-fenícia, um povo que é estranhado com os judeus, mas ela vem se humilhando. O Senhor Jesus chama ela de cadela, né? Não vou dar meu pão para os cachorrinhos. E ela continua: mas Senhor, cachorrinho não come na mesa, mas cachorrinho come a migalha. E ela fica ali: mas por que tanta humilhação? Porque ela sabe que Ele pode. Talvez eu diga: mulher, para de se humilhar, mulher, para com isso, tem dignidade. Não, Ele pode resolver a minha vida, Ele pode mudar a minha história. Eu vou perseverar, eu vou insistir. Era o que fazia Bartimeu também gritar cada vez mais alto. Quando ele mandavam calar a boca, ele dizia: calar a boca aonde? Quem pode resolver minha vida é Ele, não é vocês não. Jesus, filho de Davi! E cada vez mais alto ele clama, porque ele tinha certeza de que Ele pode. Então o crente que persevera em oração faz a confissão da onipotência de Deus. A segunda confissão do perseverante é da dependência. Por que essa juíza, essa viúva, estou querendo já promover ela juíza, querendo já passou no concurso aqui, já está tomando posse do cargo. Por que essa viúva, coitada, ela continua com esse juiz que maltrata tanto ela, que não quer atender ela, que é um juiz injusto, iníquo? Por que ela fica com ele? Porque ela não tem para onde ir. O contexto aqui desse texto é de um tempo de cidadezinhas pequenas, na época do Império Romano, que tinham apenas um juiz. E até hoje, muitas cidades têm apenas um juiz. Não tem para onde correr. É ele ou ele.
Então ela insiste com ele porque só tem ele. Se tivesse outro, um juiz mais legal, mais gente boa, ela ia para esse, mas só tem esse, então ela fica com ele. E o crente que insiste com Deus, ele confessa a sua dependência de Deus. Ele diz: Senhor, eu não tenho para onde ir, Senhor. Não vou ficar batendo de porta em porta, não vou ficar pedindo a todo mundo, não vou pedir a santo nenhum, não vou pedir a Iemanjá, né, no dia 2 de fevereiro, não vou, porque o que eu tenho para resolver a minha vida é o Senhor. Eu estou aqui orando, estou aqui, continuo clamando, porque eu não mudei de ideia, eu dependo do Senhor. Eu não me iludo na minha autossuficiência, eu não me iludo com o poder da minha família, eu não me iludo com um emprego novo. Não, eu sei que para resolver a minha vida, para mudar a minha vida, para dar sentido, propósito, graça, vida, paz na minha vida, eu dependo do Senhor. Então ele insiste, porque depende. É uma confissão de dependência. É como o que Pedro fez quando Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir embora também? No momento que muitos estavam indo embora, ele disse para os mais chegados: querem ir embora também, para os 12? E Pedro disse: para onde que a gente vai? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Vamos perseverar aqui, porque a gente depende do Senhor. Então quando você começa a orar e para, e tenta dar outro jeito de fazer outra coisa, você está dizendo para o Senhor: Senhor, às vezes eu busco em Ti, às vezes eu tento dar meu jeito, às vezes eu não creio mais. E você não confessa a dependência, e por isso as coisas não acontecem. O perseverante, além de confessar a onipotência, confessa que ele está totalmente à mercê da vontade de Deus, que ele depende das resoluções do Senhor, dos despachos do justo juiz celestial. Ele fica diante de Deus, porque ele, como Asaf diz no Salmo 7,3, versículo 25, ele fala assim: quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Ou seja, eu não tenho para onde ir. Existe um rei na Bíblia chamado Asa. Lá em 2 Crônicas 16, versículo 12, diz que esse rei Asa era um rei crente, um rei temente a Deus. Mas ele fica doente e ele só busca cura nos médicos, e ele não ora, e acaba morrendo de uma doença nos pés, que é uma doença que não costuma matar ninguém, mas ele morre. E Deus deixa ele padecer, porque ele serviu como exemplo de uma pessoa que até conhece a Deus, mas não tem um coração dependente de Deus, que se acha autossuficiente. Então o perseverar em orar, queridos, é dizer: Senhor, não é médico, não é meu patrão, não é minha família, não é o pastor, não é o irmão, não é o amigo, não é minha mulher, não é meu marido, não é meu filho. Senhor, quem resolve a minha vida é o Senhor. É por isso que, estando bem ou estando mal, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou sem emprego, bem na fita ou queimado, como eu estiver, Senhor, eu continuo orando, 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 porque eu dependo de Ti. Quem quer que depende do Senhor aqui nessa noite? Eu dependo de Ti. Diga ao seu irmão assim: ó, quem depende, persevera. Quem depende, persevera, querido. Bartimeu, ele clamava cada vez mais, porque dependia. Não tinha outra oportunidade. O que eu vou perder a minha chance? De jeito nenhum. A mulher cananeia também, ela não tinha outro para quem correr, então ela perseverou ali, porque ela dependia do Senhor. E a terceira questão que faz ser importante a oração perseverante, além de confessar a onipotência, de confessar nossa dependência de Deus, a oração perseverante revela a intensidade e a maturidade daquilo que nós desejamos. Se Deus fosse um pai tolo, como muitos são, atenderia todos os nossos pedidos assim que nós o pedíssemos, e faria todos nós pessoas frustradas e infelizes. Shakespeare fala uma coisa, naquele poema dele, Eu Aprendi, né? Ele fala assim: eu aprendi que devemos ser gratos a Deus por não atender todos os nossos pedidos. Quanta coisa absurda que você e eu já pedimos, que se Deus tivesse feito, a gente estava frito hoje, queridos. Quantos pedidos bobos, bestas, quanto Senhor me mate, Senhor me leve agora, né? Senhor mate fulano. Às vezes sai com raiva, né? Senhor fala, quanta coisa louca.
Quanta coisa boa. Sim, eu quero casar com ciclano. Aí depois, meu Deus, ciclano era uma bomba. Eu disse, glória a Deus, que eu não casei com ciclano. Não é? Oh, Deus bom. Mas imagina se todo pedido que você fizesse, Deus imediatamente te atendesse, te desse. Você estava frito, meu irmão. Você estava acabado, eu estava acabado. Então, o endurecer de Deus, de deixar você perseverar, é para que no processo de pedir e de ir ao altar, você amadureça o que você quer. É comum alguém que persevera em oração começar orando, e depois de um tempo orando por aquilo, dizer, sabe, eu não quero mais não. Deus trabalhou meu coração, mudou minha mente, mudou minha alma, eu estou sentindo, sabe, outra vontade agora, outro desejo, outra direção de Deus, aquela ansiedade, aquele fogo no meu coração, passou. Ixi, que na livramento, Deus revelou, né? Mas quando a gente persevera, e a gente insiste naquilo, aquilo vai amadurecendo. Chega um ponto que fica tão maduro em nosso coração, aquilo é tão firme, é tão certo que queremos aquilo, que Deus diz, realmente, está maduro, está firme, está constante, Ele realmente sabe o que quer, agora eu vou dar. Quanto pai que o filho pede uma coisa hoje, ele dá hoje, o menino percebe que é fácil, o menino percebe que ele pode ter tudo, pega aquilo ali, brinca 2 minutinhos e joga fora, aí pega aquela outra coisa, não valoriza nada, não tem maturidade em nada. Mas Deus é o melhor pai do universo. Diga ao seu irmão assim, ó, não há pai como Deus não, querido. É o melhor pai do universo, sabe criar seus filhos. Por isso que o perseverante, ele vai receber o que pede. Mas quando ele receber, já vai estar tão mais maduro o pedido, meu irmão, que vai ser outra coisa. Porque como diz em Efésios 3:20, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode dar glória a Deus por isso? Então perseverar revela essas 3 coisas. Revela a minha confissão da onipotência, a minha confissão da dependência e a maturidade daquilo que eu quero. Essa viúva pobre mostrou esses 3 fundamentos no seu pedido. Ela confessava o poder do juiz, ela confessava a dependência dele, e ela mostrava que ela realmente sabia o que ela queria. Ela realmente queria aquela causa julgada, aquilo ardia no seu coração, e aquilo foi amadurecido dentro dela. Mas há ainda um 4º fator, que não é uma confissão, não é confissão de onipotência, nem de dependência, e nem de maturidade, mas é o fator processual mais importante. E é sobre isso que eu quero encerrar falando, e é a coisa mais importante que eu quero falar hoje. O principal motivo que faz o Senhor endurecer e nos testar na perseverança antes de nos dar as coisas é o fator relacionamento. Aquela juíza, a juíza, eu quero empossar a nossa amiga viúva, coitada. Quem sabe o caso dela não foi o concurso que não queriam dar a ela, e ela estava ali, ela passou no concurso. A vaga, né, dela de juíza. Nossa amiga viúva, ela passou a conhecer aquele juiz. O juiz conhecia a viúva. Naquele tempo que ela foi ficando ali, ela já sabia os costumes do juiz, do que o juiz gostava, como ele se vestia, como era o humor dele, como era o jeito dele. E o juiz conhecia também ela, como era a viúva, como ela se vestia, como era o jeito dela. Eu imagino que nos passos dela pelo corredor do gabinete, ele sabia, ixi, lá vem a viuvinha. Ixi. A secretária dizia, seu fulano, sabe quem está aí? Aquela viúva, eita viúva chata, lá vem essa mulher, vem viúva, o que é? E ela chateada, e ele foi se conhecendo. Então o mais importante da oração perseverante é que no processo de perseverar, você vai conhecer a Deus. Deus é aquele médico especialista em tratamentos prolongados. Por quê? Porque no tratar você acaba ficando amigo do médico. Eu até escrevi um texto sobre isso.
o texto tem o seguinte tema: por que Deus não resolve os meus problemas de uma vez? E aí eu falo da história de um médico, de 2 pacientes com o mesmo médico. Um primeiro paciente, ele foi no consultório, o médico examinou, viu qual era o problema dele, passou um remédio, ele ficou bom, nunca mais apareceu no consultório daquele médico, não ficou amigo do médico, não lembra nem do nome do médico. Um outro paciente, o médico resolveu dar ele um tratamento prolongado. Então foram várias consultas, vários exames, várias visitas, várias conversas, e foi se criando afinidade, intimidade, e de repente o médico já começa a ser convidado pelo paciente para a festinha da família, e um já começa a visitar a casa do outro, e se cria um vínculo, e liga de noite para tirar uma dúvida, e daqui a pouco são amigos, até fora do consultório já se veem, já se encontram, porque aquele processo levou a uma intimidade. E tem muita gente que, se pudesse, viria na igreja uma vez, faria uma oração em casa, participaria de um culto, receberia já a sua bênção e sairia e nunca mais nem lembraria do nome do seu médico, nunca mais nem queria saber de Bíblia, nem de Jesus, nem de nada, porque já recebeu o que quer. Então Deus, sabendo disso, diz: não, eu quero te dar um tratamento, para que nesse tratamento você tenha a oportunidade de me conhecer, de andar comigo, de ter em sua vida o tesouro mais importante, que é um relacionamento comigo. Diga ao seu irmão assim: ó, quem persevera se torna amigo de Deus. Quem ora sempre, nunca desfalece, vai se aproximando de Deus a cada dia. Como eu disse no começo, Jesus já anunciou que o Pai hoje procura verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, ou seja, pessoas que amem Deus. E para amar Deus você vai ter que conhecê-lo, vai ter que ter relacionamento com Ele, vai ter que ter tempo de vivência com Ele. Em Jeremias 9:23 tem um texto belíssimo, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, o maior tesouro do homem não é sua sabedoria, nem sua força, nem seu dinheiro. O maior tesouro do homem é ter um relacionamento com Deus, é ter uma amizade com Deus. Olha como isso é poderoso. Moisés era esse tipo de pessoa. Moisés todos os dias estava diante do altar, perseverava em oração, confessava todos os dias a onipotência de Deus, a dependência dele, e maturava seu coração no Senhor sempre. Tanto que quando Deus ofereceu a Moisés ir com um anjo, ele disse: não vou sem o Senhor, eu dependo de ti, eu só vou com o Senhor. Já estou acostumado todos os dias a entrar no tabernáculo, me prostrar no Santo dos Santos e receber da tua glória. Eu não vou sem o Senhor, não vivo mais sem o Senhor, dependo de ti. Amigo de Deus. Só que Moisés, como qualquer homem, falhou um dia. Ele descumpriu uma lei que ele mesmo escreveu, recebeu de Deus, que era a lei do não misturar o povo de Deus com outros povos. Então os israelitas tinham que casar com israelitas, e ele casou com uma mulher cuxita. Cuxi é como seria hoje a Etiópia, casou com uma mulher da Etiópia. E aí os irmãos dele, que também eram usados por Deus, e eram mais velhos do que ele, Arão e Miriam e Arão, foram até Moisés com autoridade. Miriam mais ousada, né? Engraçado que parece que toda Miriam tem esse negócio. Toda Miriam que eu conheço é assim. Acho que o nome já vem com essa unção. E aí Miriam, ousada, chegou lá, botou a mão na cara de Moisés e disse: você pensa que só é você que é usado por Deus, né, Moisés? Ah, você está por fora. Deus me usa, Deus usa Arão. Você tem vergonha não? O líder do povo casou com uma mulher que não é da aliança,
e repreendeu e exortou naquela ousadia, dizendo: eu sou usado por Deus, Arão também é usado por Deus, Deus não fala só com você não. E aí quando eles estavam nessa discussão, Moisés era muito manso, ele aprendeu no Senhor isso, ele não era manso assim. Você vê no começo da vida dele que ele mata um egípcio, ele não é tão manso. Agora, nesse relacionamento, nesse 40 anos de tratamento no deserto, depois desse relacionamento com Deus, ele fica manso. Diga assim, manso, Deus pode te amansar, viu, querido? Só que, não, eu sou assim, eu sou brabo, é a minha natureza. Deus muda a natureza, Deus arranca essa natureza de escorpião aí, natureza de égua, de cavalo, né? De jegue, Deus arranca a minha natureza. Moisés era muito manso e não se defendeu, né? Eu sou um exemplo disso. Eu era muito chato, muito brigão, muito explosivo. Você não tem ideia de como eu era. Quem olha pra mim assim hoje não imagina como eu era briguento, como eu era explosivo, né? Minha irmã talvez pegou um pouquinho, não sei se pegou muito, né? Pegou pouco, minha irmã tá aqui, ela pegou pouco. Mas minha mãe e meu pai podem dizer, eu era briguento demais, né? Demais. Explosivo. Deus mudou isso em mim. E Moisés era manso, queridos. Ele é manso. E ele fica caladinho ali, Miriam arrebentando com ele, Arão arrebentando com ele. Miriam fala mais que Arão, né? Arão também ali apoiando. Vamos lá, Miriam, jogador. E Miriam na frente arrebentando com ele, mas caladinho. Aí vem a voz do Senhor assim: Moisés, Arão e Miriam, entrem na tenda do tabernáculo. Aí Miriam e Arão já se acharam, né? Pronto, tá vendo aí? Antes, Deus só chamava ele. Chamou agora nós três. Tá vendo aí? Estamos com moral. Quando entram os três, Deus fala assim, ó: Arão e Miriam, um passo à frente. Aí Miriam disse: tá vendo aí, Arão? Eu não falei a você? Ficou lá atrás. Agora a gente que tem que morar com Deus agora. A gente vai arrebentar. Aí quando chegam na frente, Deus fala assim, ó: quem vocês pensam que são para falar assim com o meu servo Moisés? Vocês andaram falando aí que Deus fala com vocês? Se eu falo com vocês, eu falo com visão e com sonho. Com Moisés, eu falo face a face. Moisés é meu amigo. Não fale. Você pode dar glória a Deus por isso, meu amado? Aplauda ele porque ele é maravilhoso. Porque Moisés vivia diante do altar. A oração perseverante, todo dia orar, constantemente orar, vai te fazer ser amigo de Deus. E Deus falou assim: Miriam, porque você foi ousada, você vai ficar leprosa agora. Ela fica leprosa na hora. Quando ela fica leprosa, Arão vê aquilo, Arão se joga nos pés de Moisés e fala: Moisés, meu Senhor, fala com Deus para curar Miriam. Moisés podia fazer: você não é amigo de Deus também? Fale com ele você. E ela fica: fale com Deus. Aí Moisés, muito misericordioso, fala: opa, Senhor, cure ela. Deus disse: não, Moisés, pelo menos uma semaninha ela vai ficar assim, para aprender a não mexer com meu amigo. Diga ao seu Senhor: vire amigo de Deus, meu amado. Persevere em oração, tenha intimidade com Deus, insista, viva diante do altar do Senhor. É a coisa mais importante no perseverar. É por isso que Jesus quer endurecer. Ele quer que a gente persevere. Para quê? Para ter relacionamento. Eu imagino que aquela viúva agora passava e dizia assim: bom dia, seu juiz. E ele dizia: bom dia, dona viúva. E assim conheciam. Aí já sabia os macetes dele. Numa próxima causa, meu irmão, quando ela aparecesse, opa, ela eu já sei que ela é. Tome logo. E já tinha relacionamento. Já mudou o quadro, porque ele perseverou. Olha que coisa linda Paulo fala. Ele fala em Romanos 5,3 assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando tem tribulação, eu me glorio, eu fico feliz. Porque a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. Ou seja, a tribulação nos faz ser paciente, ficar ali, aprender a esperar no Senhor. E nessa paciência eu vou tendo experiências com Deus. A paciência produz experiência, relacionamento com Deus. A minha paciência no Senhor me dá experiências com Deus. Deus quer te dar experiências para você contar, meu amado.
Coisas que você andou com Deus, Deus te falou, Deus fez na sua vida, mas parece que tem que ter a tribulação, tem que ter a paciência, que vai gerar experiência. E a experiência produz esperança, fé. Quando você tem uma experiência, a fé renova. E a esperança não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. É todo um processo diante de Deus, que te faz crescer, que te faz vencer. Por isso, Jesus nos ensina a orar sempre e desfalecer. Vamos lá, orar, desfalecer